paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Estamos aqui para gravar mais uma lição bíblica de nossa querida e amada Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui no dia 17 de julho de 2024, onde nós vamos dar sequência à nossa lição bíblica. Eu ainda fiquei de gravar a lição de número 1 e estou gravando a número 3, mas a gente vai se adequar e poder gravar para os amados irmãos. A lição de número 3, datada do dia 21 de julho de 2024, portanto, terceira lição do tema do nosso trimestre, nosso novo trimestre, que fala sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Então, é o Deus que governa o mundo, Deus tem todo o governo do mundo, e ainda cuida da família, ainda tem cuidado de nossa família. E a gente vai ver, vai testemunhar, vamos estudar, vamos esclarecer, vamos debater sobre o livro de Ruth e o livro de Esté, que vai trazer ensinamentos para a nossa geração, para os dias de hoje, para os nossos dias atuais. Então, amados, a gente vai ler aqui a lição de número 3, que diz assim: Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor, ou seja, unidas pelo mesmo propósito, unidas pelo amor, juntas, entrelaçadas. Quando a gente vê e quando a gente estuda a ideia de entrelaçar, ela quer dizer fundir-se, mesclar, enlaçar, juntar, reunir, prender-se. Então, elas, quando vocês veem aqui a lição, a capa, veja a representação da foto da pessoa, a moça e uma senhora, representando a idosa Noemi e a jovem moabita Ruth. Veja, olha só a posição que elas encontram, se abraçando, uma confiando na outra, uma depositando a confiança, claro, primeiramente em Deus, mas na outra, cumplicidade. Mas você vê isso lá quando a gente observa o discurso de Ruth, quando Noemi libera a órfã, tenta liberar a órfã e Ruth ao mesmo tempo, ela indaga, fala algumas coisas ali, e a órfã, ela vai, segue seu caminho, segue a sua vida, segue a sua jornada, mas Ruth não. Ruth disse: não insista, ou não instes, ou seja, não vai adiantar, dona Noemi. A senhora fica insistindo: eu não vou lhe largar, eu não vou lhe deixar, eu vou ficar aqui com a senhora até o fim. E ela diz assim, aquela frase que a gente vê que a pessoa ali está totalmente entregue à vontade de Deus. Ela diz, e olha que era uma jovem moabita. Olha o que ela diz. Ela diz assim: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então veja bem, Ruth ela decidiu aceitar o Deus de Israel. Ruth decidiu aceitar um Deus que ela não conhecia, mas um Deus que Noemi falava, um Deus que Noemi testemunhava para ela, um Deus, ainda que Noemi estava desgostosa com a vida, quando ela chega lá e diz que Deus descarregou a mão, falaram que não é Noemi, ela disse: não me chame Noemi, me chame de amarga, ou seja, me chame de Mara, amarga, amargosa, estou amargurada. Deus descarregou a sua mão sobre mim.
aleluia. Mas ali foi tudo bênção. Ali, quando eles voltam para a terra de Judá, para onde eles saíram, e foi bênção para a vida de Ruth e Noemi. Na verdade, ela achou que ela estava amarga, mas ela não estava amarga, ela estava Noemi ainda, agradável, estava agradando o Senhor, porque teve fé, teve esperança que Deus iria julgar a sua causa, que Deus iria ouvir seu clamor. Entrelaçar. Então, é uma história de entrelaçamento, ou seja, de confiança, uma verdadeira amizade de verdade, porque amizades verdadeiras não se acabam. Amizade verdadeira pode vir tribulações, pode vir problemas, pode vir diversas situações, mas jamais acaba, jamais se destrói, jamais se dissolve, jamais se separa, continua entrelaçado. Uma amizade até o fim. Como a leitura disse assim, a leitura diária de quinta-feira diz assim, não, de quarta-feira, está lá em Provérbios 17, 17. Quando o amigo é mais chegado que um irmão. Eu coloquei lá no meu status no WhatsApp, e está no Facebook também. Eu vou colocar a imagem para os irmãos acompanhar. A gente vai fazer um pequeno resumo da lição, como eu falei, para não ficar um vídeo muito longo, para não cansar os irmãos. Então, veja bem, elas estavam em todo o tempo amam o amigo. E na angústia nasce que? O irmão. Então, em todo tempo, Ruth amou Noemi. E na angústia nasceu o irmão, ou seja, algo mais firme, algo mais sólido, algo muito mais verdadeiro. Amigas e irmãs ao mesmo tempo. Irmãs agora em Deus, pertencendo à mesma família de Deus, e amigas para sempre, amigas que jamais se separam. O textual disse assim, disse porém Ruth, não me enche para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1,16. A verdade prática diz assim, amar uns aos outros sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros, amados. Então, uma evidência, um amor altruísta, onde eu não exijo nada em troca, onde não se exige nada em troca. É um amor sem reservas, é um amor que eu não vejo benefício para mim. Eu amo o meu próximo tentando dar um benefício para ele, tentando dar vantagens para ele, tentando não dar prejuízo. Porque o verdadeiro amigo, a verdadeira amizade, amados, ela não dá prejuízo. A verdadeira amizade, eu vou repetir, ela não dá prejuízo. Fica a dica. Aí você vai ler lá a leitura bíblica em classe, está lá em Ruth capítulo 1, versículos 6 e 8. Depois você vai pular para o versículo 14 e o versículo 19. E a gente vai aqui, já na introdução, já demos um pequeno preâmbulo dos fatos, dos acontecimentos. Já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora vamos caminhar por um dos seus capítulos e versículos focados nos principais personagens da obra, Ruth, Noemi e Boaz. A palavra-chave que você vai achar aqui é o amor, que é o amor em ação. Caridade, na verdade, o amor em ação. Mas a palavra aqui chave é amor. Nesta lição estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade, ou seja, tudo em comum. Um amor mútuo, um amor em comum, um amor onde uma não quer, uma se acha maior, aliás, onde uma vê que a outra é maior que ela. Não, Noemi é maior que eu. Não, Ruth é maior que eu. Não, Ruth é mais importante que eu. Não, Noemi é mais importante que eu. Onde eu quero ser sempre o servo do outro, como Jesus ensinou.
E o maior tem que ser o menor. Aquele que quer ser grande, que seja pequeno primeiro. Quer servir, lá abaixo, te abaixa e lava os pés. Faz um trabalho de escravo, faz um trabalho de servo. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Sincera vem da palavra sem cera, ou seja, sem falsidade, sem capa, sem máscara. Exemplo de abnegação, eu negar-me a si mesmo, eu não querer tirar vantagem do outro. Ponto 1. A proposta de Noemi. Uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. A gente tem que saber entender o que motivou essa situação de Noemi. O principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, que em hebraico quer dizer meu Deus é rei, havia morrido. Seus filhos Malom, que quer dizer doença, e Quilion, desfilhamento, casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúvas as moabitas Ruth, que quer dizer amizade, e Orfã, que quer dizer pescoço. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. A vida de Noemi, que era agradável, tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara ou amargosa. Veja bem, um pequeno detalhe rapidinho. Até para escolher nome de filho, a gente tem que ter sabedoria. Até para escolher o nome dos nossos filhos, nós temos que ter entendimento da parte de Deus, saber que tipo de nome, com significado, estamos tratando. Cuidado com os nomes que você coloca nos filhos, porque eles representam muito, muito, muito mesmo. Você pode dizer assim, eu acho que não tem nada a ver, mas cuidado, coloque com carinho, coloque com toda a atenção, com todo o amor, um nome bonito, onde a pessoa não vai sofrer bullying, onde a criança não vai sofrer escárnio, desprezo, chacota, piadinha. Acontece muito em ambiente escolar, em ambiente infantil, e é muito ruim. O meu nome, por exemplo, Renato, quer dizer renascido, ou seja, aquele que nasceu de novo. Por isso que hoje eu sou cristão, por isso que hoje eu sirvo a Cristo como meu único e todo suficiente Salvador da minha vida, porque o meu nome é Renato. Foi colocado muito bem pela minha mãe, que já não está mais nesta vida. Mas só um pequeno detalhe. Então veja bem, o contexto de Noemi foi esse. Tiveram uma vida até um pouco agradável, só que Elimeleque acaba falecendo e os filhos contraem casamento com quem? Com mulheres moabitas. Aí já estava errado, não era para casar com mulher moabita, era para casar com mulher da mesma linhagem de Israel, não era para ter desobedecido a ordem de Deus, mas eles continuaram e viveram ali ainda por 10 anos nessa jornada. E depois eles vêm a falecer. Dá a entender a Bíblia que eles faleceram praticamente no mesmo tempo, no mesmo momento. Não diz em que momento eles morreram, se morreram juntos, mas diz que eles morreram e ficou viúva. Ruth, Orfã e Noemi. 3 mulheres viúvas, e naquela época não existia benefício assistencial como tem hoje para viúvas, para pessoas órfãs. Às vezes você tem os benefícios do governo para lhe assistir, para lhe dar um apoio, para lhe dar um auxílio, lhe dar uma ajuda. Mas elas ficaram ali naquela situação. E ficaram por ali, sofreram bastante, penaram um bom bocado, mas Deus estava provando. Deus estava provando o caráter delas, principalmente de Noemi. E elas ficaram ali. Depois, olha só, tirando força da fraqueza, a gente vai passar por ponto 2. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. Eclesiastes capítulo 7, 14, amados. A gente vai abrir aqui. Vamos manusear a palavra de Deus? Eclesiastes
Você vai achar lá. Eclesiastes 7,14 diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem não ache que tenha de vir depois dele. Ou seja, no dia da bênção, da prosperidade, goza, aproveite, mas no dia que vier a adversidade, considera, preste atenção, porque também Deus fez este quem? O dia da adversidade, em oposição àquele quem? Ao dia da prosperidade. Então, todo o tempo, na prosperidade, esteja com Deus, na adversidade, esteja com Deus, confiando em Deus, confiando na provisão dele sempre. A diferença é como cada um se comporta em meio às tempestades da vida. Cada um vai se comportar em meio à sua tempestade. Tem uns que vão fraquejar, tem uns que vão ficar mais ou menos, mas tem uns que vão mostrar grande fé, tanta fé, que não vai ver que a adversidade não vai lhe trazer transtorno, não lhe vai trazer depressão, não lhe vai lhe trazer ansiedade, não vai lhe trazer problema algum. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autoridade ou autocomiseração, ou seja, aquela pessoa ficar se colocando, eu sou uma coitadinha, eu sou uma miserável, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, enfim. Ela não ficou se vitimando. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou com suas noras para voltar a Belém. Então Noemi, ela soube que em Belém estava tendo fartura de pão novamente. Aí o que acontece? Elas voltam para Belém. Para quê? Porque Deus havia visitado o povo de Israel novamente. Como a gente viu na leitura diária, a gente vê, diz assim, ó, então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, da terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então elas voltaram para lá. Depois de todos esses acontecimentos, elas voltam para Belém. Para quê? Para comerem pão. E é nesse caminho, e é nesse intervalo, nessa caminhada, que Noemi olha para Orfã, chegou aqui a minha amada esposa, Noemi olha para Orfã e olha para Ruth e fala assim, eu vou contextualizar a linguagem. Olha, é melhor vocês voltarem, cada um para o Deus de vocês, para a terra de vocês, para os seus pais. Vocês foram benéficas na minha vida, na vida dos meus filhos. Agora voltem, porque eu não tenho condição de gerar mais filhos. Não tem como. Ainda que eu pudesse ter filho, como é que vocês iam esperar cada uma o filho crescer para vocês poderem casar? Então, voltem. Lá vocês vão ter outra oportunidade, vocês vão encontrar maridos, vão encontrar pessoas que vão te amar, que vão querer casar com vocês, e vocês vão construir família, vão ter filhos e serão bênção. Podem voltar. E lá ela se abraça com Orfã, e Orfã volta para a terra dela. Assim, a grosso modo, né? Como se Noemi tivesse falado, não está na Bíblia, mas se fosse contextualizar, Noemi teria dito, e você não vai embora com ela não? Vá, filha, eu não tenho nada para lhe oferecer aqui. Deixa eu seguir minha vida. Mas Ruth, não insista, não adianta, não tem jeito. A senhora, eu não vou abandonar a senhora. Eu vou continuar com a senhora até o fim. Porque o Deus que a senhora serve é o mesmo Deus que eu vou servir. O povo que a senhora é, o mesmo povo, eu vou fazer parte desse mesmo povo. Eu quero entrar com essa família. Tudo a provisão de quê? De Deus. Mostrando que Ruth, Deus estava só esperando um sinal de Ruth para começar para Deus começar a mexer, desenvolver tudo ali na vida da Ruth e da Noemi, e que posteriormente ia perpetuar com o nascimento de Davi até chegar à linhagem que chegou a Cristo Jesus na nossa vida. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo,
se levantou com suas noras para voltar a Belém. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. A distância entre os campos de Moabe a Belém era superior a 120 quilômetros, amados. Era uma distância muito grande para uma senhora e para duas jovens, ou seja, para três mulheres voltarem com risco de serem assaltadas, com risco de serem tratadas mal, serem até violentadas. Eu não vou usar outras palavras aqui, mas já existia nessa época. Mas ela confiou em Deus, Noemi, como uma líder. Ela confiou, não, eu vou voltar para minha terra, de lá onde eu saí. E lá no caminho, como eu falei anteriormente, ela despediu as noras, mas somente Ruth quis voltar, e Deus levou elas com segurança para lá. Então, amados, mais de 120 quilômetros de distância era uma distância muito grande, considerando que não era sempre em linha reta. Tinha curvas, tinha descidas, subida de montanha, descida de vale, enfim. Não era uma caminhada muito fácil, não era nada fácil para elas. Mas Deus ali, da feita que eles sinalizaram para Deus que queriam voltar para Belém, para a terra de Judá, Deus, vou falar numa linguagem também contextualizada, Deus deve ter dito, não, já que elas querem vir, deixa que eu vou proteger, deixa que eu vou cuidar a caminhada delas até a terra aqui de Judá. E foi o que aconteceu. Ponto 3. Sem manipulação emocional. Ruth e Orfã decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas tanto logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltassem para a casa dos seus pais. É como eu falei anteriormente. No início da caminhada ali para voltar para a terra de Judá, Noemi vem com essa proposta, liberando as duas para voltarem para suas casas. Mesmo em idade avançada, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. Olha só, Noemi pensou, ela não foi egoísta, como acontece hoje em dia. Muito se pensa em si, muitos de nós pensamos somente em nós, no nosso próprio umbigo. Vou falar em linguagem rasgada, meu verbo solto. O nosso umbigo, ou seja, no nosso próprio eu, nosso próprio ego. Não, aqui na linguagem do norte, aqui no Pará, tem um ditado que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, te vira. Primeiro eu tenho que encher minha barriga, depois se sobrar eu te dou o que for. Não, Noemi não pensou assim, não, filhas, me deixem. Ou seja, se eu for sofrer, se eu for penar, é só eu não quero que vocês penem, eu quero que vocês prosperem na vida. Ela liberou as duas noras. Noemi assumiu a condição pessoal, sem apelar aos sentimentos das noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. Ou seja, ela não incutiu ali na vida de Orfã e de Ruth, ela não ficou ali querendo manipulá-las a querer ficar com elas. Não, eu estou velha, deixa que elas vão cuidar de mim agora. Os meus filhos, o meu marido já não estão mais ajudaram muito, agora é a vez delas me ajudarem. Lá está em Provérbios 20, 11. Provérbios 20, 11 diz assim: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. É isso que, ou seja, a partir da idade infantil, por isso que é importante criar as crianças no caminho que se deve andar. Qual o caminho? O caminho da verdade, o caminho da honestidade, o caminho da palavra de Deus, o caminho da Bíblia Sagrada, o caminho da oração, do jejum, o caminho de ser temente a Deus. Precisamos moldar este caráter da criança a partir de sua idade, quando ela começa já a ter a sua idade cognitiva, começa a ter a percepção já ali do que é certo ou errado. Então é nesse momento que nós, pais, precisamos agir conforme o que a palavra de Deus nos ensina.
Olha só. Aí, fechando aqui o ponto 1, vamos já sem perder tempo para o tópico de número 2, que fala a convicção amorosa de Ruth. Ponto 1 diz assim: uma amizade provada e aprovada, ou seja, uma amizade provada, ou seja, passou pela prova, passou pelo teste, passou pela análise, passou pelo teste de fogo e foi aprovada. Assim como um metal, uma peça de ouro, ou de prata, ou de bronze, principalmente as peças de ouro, ela... Só um momentinho, uma pausa aqui, eu vou chamar. Vem aqui, por favor. Vou só ter um exemplo aqui. Me dê sua aliança, por favor. Ela não vai aparecer. Eu vou precisar rapidinho da aliança para eu fazer uma... É porque eu não tenho a minha eu perdi, mas eu vou providenciar. Obrigado. Essa peça, se vocês estão vendo bem aqui, ó, a aliança da minha amada esposa, olha só, é de ouro. É de ouro, não é aquele ouro de não sei quantos quilates, mas é uma peça de ouro que custou, tem um valor monetário sim. Então ela foi passada pelo teste do fogo, pela prova do fogo. Então só quem sabe a quantidade de fogo, quantidade de calor que a peça vai receber é o ourives, ou seja, aquele profissional que trabalha com ouro, que vai fundir ali a peça de ouro, o metal. Então ele que vai saber dar a forma necessária, é ele que vai saber o ponto exato de trabalhar essa peça de metal. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Então, Deus estava provando o caráter de Noemi, Deus estava provando o caráter de Ruth também, ou seja, passando pelo teste, passando pelo crivo, passando pelo fogo ali, e foi aprovado, e Deus viu, essa amizade vai até o fim, e essa amizade vai se perpetuar. Eu estou vendo que ambas, uma e outra, estão confiando em uma na outra, e nenhuma nem outra está querendo se beneficiar, tomar benefício próprio. Elas estão querendo se entrelaçar em união em prol de um propósito, em prol de uma causa. O que é? Qual era a causa? Era a partir dali se perpetuar a linhagem do trono de Israel, que veio perpetuando através de Davi, e como eu falei anteriormente, ela se perpetuou até chegar a Cristo, porque o trono ele é o leão da tribo de Judá. Ele veio da linhagem de Judá. Então tinha que vir dessa linhagem. E veio dali. A Ruth, na verdade, a Ruth veio ser a avó de Davi, o nosso rei Davi. Só um pequeno comentário que a gente faz aqui. Voltemos. A amizade provada. Orfã amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto de Ruth. Quando a sogra disse que pela segunda vez que voltasse para a casa dos seus pais, Orfã se convenceu de que era melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi, ou seja, ela agarrou Noemi, segurou. Não, Noemi, não vou embora não. Eu não vou lhe deixar, eu vou ficar até o fim aqui com a senhora. Eu não vou abandonar a senhora. Nós estamos aqui, então nós vamos até o fim. Que seja somente a morte, ela fala lá, que seja somente a morte que vai nos separar. Somente ela. Ruth, porém, se apegou a Noemi. A firmeza e altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para Ruth, faça o mesmo que sua cunhada. Ela insiste. Ela vai, faça o mesmo, Ruth. Vai embora, minha filha. Toma, sua aliança. Obrigado. Te amo. Uma pausa aqui para... E ela diz, faça o mesmo para Noemi. Faça o mesmo para ela. Faça o mesmo. Ela fala para Ruth, Noemi. Está aí o que havia mais íntimo em Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra. Além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu Deus é o
Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. A verdadeira amizade resiste às mais intensas provas. É verdade. A verdadeira amizade passa pelo fogo e ela resiste, e muito, às mais pesadas e duras, intensas provas, como diz aqui nosso comentador. Ponto 2. Amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade, como eu li anteriormente, Provérbios 17:17. Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra, viúva e idosa. As expressões onde quer que pousares à noite, ali pousarei, e onde quer que morrer, morrerei eu, demonstravam o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Ou seja, nesses dias de tanto individualismo, onde eu, você, onde muitas pessoas acabam pensando em si próprio, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Será que as pessoas estão se beneficiando de nós? Ou eu estou me beneficiando do próximo? Tomando benefício para mim mesmo? Ou ela para benefício meu para si? Como tem sido essas verdadeiras amizades? Como tem sido essa amizade? Tem sido verdadeira? Tem sido falsa? Tem sido traíra? Tem sido aproveitadora? Fica uma pergunta para nós aí. Um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. E as plantações e catar espigas que caíam ficavam no chão durante a colheita, como instruído nos dias de Moisés. Está lá em Levítico. Está em Ruth, está em Levítico também. Levítico capítulo de número 19:9. Levítico 19:9, né, amados? 19:9, 10. 19:9, 10. Quando também cegares a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da sua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-á ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Veja, e a partir dali Deus já deixa essa instrução. Não deixem para as pessoas que vão ficar necessárias, vão precisar para o seu provimento, para a provisão da sua vida. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. É por isso que a gente precisa. Você que aí tem muito dinheiro, não sabe o que fazer, ajude o necessitado, ajude o próximo, monte cesta básica, compre agasalho, compre alimentos, ajude a pagar medicamentos, ajude a pagar consulta. Ninguém vai levar nada dessa terra. Nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Viemos para cá nu e não retornaremos para lá. Então, é isso que eu sempre falo para minha amada esposa. Se a gente tiver uma condição melhor, necessária, e tiver uma condição financeira muito melhor, é para a gente abençoar, é para a gente espalhar, lançar a semente, lançar o pão sobre as águas. E no tempo vai prosperar. Não adianta ficar acumulando riqueza. Claro, você pode fazer economias, mas ajudar o próximo é muito importante, é muito necessário. Precisamos amar o próximo, não somente de amor, de palavra, mas também de atos, que é a caridade. É isso que eu falo, a palavra caridade, o amor em ação. Mas também não somos obrigados a alimentar o osso dos pobres
o ócio dos pobres que devem ir ao campo trabalhar duro para garantir seu sustento, pois, exceto nos casos de incapacidade física e mental, o mesmo princípio vige até hoje. Ou seja, para o preguiçoso que não quer trabalhar, que pode trabalhar, tem saúde e não quer, aí só quer viver de sombra e água fresca, aí não, a gente não tem que sustentar. Mas a pessoa, né, que está trabalhando, que está dando um duro, mas mesmo assim não consegue o necessário, vamos ajudar, vamos socorrer. É preciso, amados, a gente exercer o amor cristão, o amor de Cristo na vida das pessoas. Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do seu dia, recolhia tudo e levava para a sogra. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor, ou seja, ela não ficava só para si, amar. Ela não ficava só para si. Ela dividia o que ela conseguia para a sogra também. Tópico de número 3, a convicção da mulher. Teu Deus é o meu Deus. E já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, para você ser avisado pela plataforma do YouTube que o irmão Renato está colocando conteúdo novo e sadio no canal. Faça isso agora mesmo. Dê like, dê joinha, deixa Deus te usar e compartilhe este vídeo, esta aula para outras pessoas também. Uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Você vai lá abrir em Ruth capítulo 2, você vai abrir lá no livro de Ruth. Vamos lá para o livro de Ruth, vamos? É o livro que a gente está estudando. Você vai abrir lá no livro de Ruth. Juízes. Vamos lá. Vamos passar para lá, no livro de Ruth. Ruth capítulo 2, versículo 12. Diz assim: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão no Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. As palavras foram de quem? As palavras foram de Boaz. Boaz falou essa frase. Ou seja, foi a melhor coisa, foi o que Ruth fez. Foi se abrigar debaixo das asas de Deus, debaixo da proteção, da mão forte, da mão poderosa de Deus, que iria providenciar, que iria cuidar, que iria proteger a família de Ruth e Noemi. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Ruth 3:10. E disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste essa tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhuma jovens fostes, quer pobres, quer ricos. Uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família. Lá em Tito, somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Tito capítulo 2, 3 a 5. Tito capítulo 2. Capítulo 2, 3 a 5. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadores, não dados a muito vinho, nem mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então é isso que as mulheres mais velhas, as mulheres que eu falo cristãs também,
elas têm que ser exemplo das mulheres mais novas. Para quê? Para darem bons testemunhos. Para não ficarem ociosas, não ficarem fofoqueiras, contendeiras, linguarudas. Tem que ensinar as mulheres novas a serem mulheres prudentes. Nada de ficar batendo perna na casa dos outros, falando mal dos outros, falando mal do marido, falando mal dos filhos, enfim. Não é para as mulheres velhas ficarem fermentando as mulheres novas, as mulheres que ainda estão em idade de formação do seu caráter também, como mulher de Deus, como mulher de seus maridos. Sensibilidade sobre liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. Você vê lá em Lucas, capítulo 24, 1 a 10, João 20, versículo 11 e 18, onde as primeiras mulheres foram as primeiras a testemunhar a ressurreição de Cristo, onde elas viram ali, onde Maria vê, não a Maria mãe de Jesus, a outra Maria, Maria Madalena, ela acaba vendo Jesus ali e ela pergunta, se é o Senhor que pegou o corpo do meu mestre, ela achava que era um cuidador, um jardineiro, se é o Senhor que pegou o corpo dele, me fala onde o Senhor deixou, me diz onde o Senhor colocou ele, que eu vou lá buscar. Aí Jesus fala para ela, Maria, e ela diz, mestre, ou seja, elas foram as primeiras a testemunhar, elas foram as primeiras a testemunhar que Jesus já havia ressuscitado, que agora vive, que ele morreu, elas já sabiam. E então agora elas já sabiam que ele já havia ressuscitado. Ele falou, olha, eu já estou ressurreto. Vá avisar a Pedro, vá avisar aos meus irmãos, aos discípulos, aos apóstolos, avisem todos que eu já ressuscitei. Eu já não estou mais numa sepultura. Eu já estou em um corpo glorificado. Eu já venci a morte, já venci o inferno. Vai lá e testemunhe para essas pessoas também. E elas vão lá e dão um recado, mas os discípulos estavam vencidos pelo medo e pelo descrédito, que eles não acreditaram. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Então a mulher tem essa sensibilidade, não que o homem não tenha, não que o homem não tenha o discernimento, mas a mulher tem a sensibilidade de enxergar coisas que os homens não enxergam, tem sensibilidade de ver coisas que o homem não vê, viu? Testemunhar coisas que as pessoas não conseguem enxergar a olho nu, elas conseguem manter uma lente de contato, uma lupa tão grande que acaba enxergando. Vamos lá para a conclusão. Conclusão. O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ou seja, o amor que não enxerga algo em benefício próprio. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. Olha só essa palavra, mas em um mundo tão narcisista, o que é narcisismo? A pessoa egoísta também, ela só pensar em si própria, ela só pensar em benefício próprio. Como eu falei anteriormente, eu encher primeiro a minha barriga e se sobrar, caso sobrar, eu ajudo o próximo. Caso der para eu ajudar o próximo, eu ajudo. Eu posso ajudar e não ajudo. O pecado da omissão também Deus odeia. Deus odeia também o pecado da omissão. É onde você pode fazer o bem e não faz. É pecado também. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro, olha só o que o comentador vai falar. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo
nossa igreja local. Então a família, a mulher, os filhos, é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado, ou seja, deve ser colocado em ação. É a família. Vamos lá, só para fechar, Timóteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Já estamos caminhando, já estamos no fim da lição, a conclusão. Você vai lá e abrir em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé e é pior do que infiel. Ou seja, se você não cuida da tua família, a primeira igreja, o primeiro testemunho, a primeira demonstração de amor que tem que ser praticado, se eu não cuido da minha família, como é que eu vou cuidar da igreja de Deus? Como é que eu vou querer cuidar, pastorear um rebanho se eu não cuido bem da minha família, se eu maltrato minha mulher, se eu bato minha mulher, espanco os meus filhos, traio minha mulher? Como é que eu vou ter cara de pau de querer cuidar da igreja se eu não consigo consertar a minha família? Pelo amor de Deus, não tem como, amados. É necessário amar primeiramente a família. Não traia a sua família, não traia os seus filhos, não traia a sua mulher. Tratem bem, ame-se, respeitem-se. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. Amor em ação, caridade. Lembra, caridade é amor em ação, é amor na prática. O segundo, nossa igreja local, ou seja, se eu consigo colocar em ordem minha família, que é a minha primeira igreja, eu vou repetir, espero que eu não seja taxado, não seja criticado, mas a primeira igreja é a família. A segunda é a igreja local, onde você se congrega, onde você vai para cultuar com a sua família, numa igreja dita cristã. Então é necessário nós fazermos como a Noemi. O livro de Noemi nos ensinou. Ela conseguiu estruturar ali a família, colocar em ordem. Ainda Ruth aceitou ali fazer parte do mesmo povo, parte do mesmo Deus, mesma promessa. Ela se juntou, ainda que Moabita. Se eu fosse elencar aqui quem é os Moabitas, ia levar um tempo muito mais longo. Mas é isso, irmãos. Vamos ficando com essa reflexão, com a nossa leitura bíblica, a nossa lição de hoje, número 3, que você vai estudar domingo na tua igreja, que falou sobre Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. A lição da próxima semana é o encontro de Ruth com Boaz. Eu espero vocês até lá. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço já que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você seja avisado pela plataforma do YouTube. O irmão Renato está colocando conteúdo novo no canal, rico e abençoado. Peço que vocês orem pelo amado irmão. Vamos orar aqui. Senhor, muito obrigado pela esta lição. Obrigado, Senhor, pelo teu descortinar. Obrigado pelas revelações, Pai, que nós tivemos aqui da tua palavra. Obrigado pelos ensinamentos que extraímos aqui desta lição riquíssima que foi tirada da Bíblia, que foi o estudo sobre Ruth e Noemi, que foram entrelaçadas pelo amor. Nos ensina a amar, Senhor, nos ensina a sermos mais altruístas, a nós pensarmos no nosso próximo e deixarmos de pensar somente em nós, em nossos próprios benefícios, meu Pai. Nos protege, nos cura, nos molda, Senhor. Dá-nos o caráter de Cristo, mais e mais, Pai. Nos abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.